Se você já foi a Buenos Aires ou acompanhou notícias recentes sobre a Argentina, deve ter notado algo bem diferente. A cidade está passando por uma verdadeira revolução econômica desde que Javier Milei assumiu o governo. Enquanto isso, aqui no Brasil, os argentinos estão cruzando a fronteira cada vez mais para fazer compras, aproveitando a valorização do peso frente ao real. Já parou para pensar como isso aconteceu e o que mudou para a Argentina chegar a esse ponto? Enquanto os argentinos vêm ao Brasil comprar eletrônicos, roupas e até produtos básicos, por aqui, estamos sentindo no bolso o peso da inflação. Alimentos como café, carne e leite ficaram cada vez mais caros, enquanto na Argentina, com a moeda fortalecida, parte da população voltou a ter poder de compra. Será que essa recuperação é duradoura? Ou isso é apenas um efeito temporário das políticas radicais de Milei? Mas no fim das contas, será que a Argentina está realmente entrando na linha? Ou, comparado ao Brasil, o problema está nos nossos próprios governantes? Vamos analisar todos os fatores dessa mudança e entender o que realmente está acontecendo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque esse vídeo está recheado de informações importantes. E claro, no final quero saber sua opinião. Milei está salvando a Argentina ou isso vai desmoronar? Em dezembro de 2023, a Argentina testemunhou uma virada política com a eleição de Javier Milei, um economista libertário conhecido por suas propostas audaciosas. Assumindo a presidência, Milei implementou o chamado Plano Motosserra, uma série de reformas destinadas a reduzir drasticamente o tamanho do Estado e liberalizar a economia. Essas medidas incluíram a redução do número de ministérios e cortes significativos no funcionalismo público, visando enxugar a máquina estatal e promover eficiência. As ações de Milei não pararam por aí. Ele também focou na eliminação de agências estatais consideradas redundantes e na implementação de políticas de austeridade para controlar os gastos públicos. Embora essas medidas tenham sido recebidas com resistência por parte de setores tradicionais e sindicatos, o governo argumentou que eram necessárias para tirar o país de uma crise econômica prolongada. A promessa era clara: transformar a Argentina em uma economia mais dinâmica e competitiva. A sociedade argentina ficou dividida diante dessas mudanças. Enquanto alguns cidadãos apoiaram as reformas, acreditando que poderiam trazer prosperidade, a longo prazo, outros temeram pelos impactos sociais imediatos, como o aumento do desemprego e a redução de programas sociais. Protestos e debates acalorados tornaram-se comuns, refletindo a polarização em torno das políticas de Milei. Nesse cenário, a Argentina iniciou uma nova fase, marcada por desafios e expectativas quanto ao futuro econômico e social do país. Com as reformas de Milei em andamento, os efeitos logo começaram a ser sentidos além das fronteiras argentinas, especialmente na relação comercial com o Brasil. A valorização do peso argentino, resultado das políticas de austeridade e controle inflacionário, tornou os produtos brasileiros mais acessíveis aos consumidores argentinos. Isso levou a um aumento nas importações de bens brasileiros, beneficiando setores como o de bens de consumo e tecnologia. Empresas brasileiras, percebendo a oportunidade, começaram a expandir suas operações no país vizinho, explorando o mercado revitalizado. Paralelamente, o fortalecimento do peso argentino em relação ao real incentivou um fluxo crescente de turistas argentinos para o Brasil. Cidades brasileiras, especialmente nas regiões de fronteira e litorâneas, registraram um aumento expressivo no número de visitantes em busca de compras e lazer. Em 2024, aproximadamente 1,9 milhão de argentinos visitaram o Brasil, e a tendência é que esse número cresça em pelo menos 50% no primeiro trimestre de 2025. Esse movimento tem aquecido o comércio local e contribuído para a economia brasileira. No entanto, essa dinâmica também trouxe desafios. A valorização do peso tornou a Argentina um destino mais caro para turistas brasileiros, resultando em uma diminuição no fluxo de visitantes do Brasil para o país vizinho. Além disso, a balança comercial entre os dois países sofreu alterações, exigindo adaptações por parte dos exportadores e importadores. Enquanto as empresas brasileiras se beneficiam do aumento das vendas para a Argentina, há uma necessidade de monitorar as mudanças cambiais e ajustar estratégias para manter a competitividade em ambos os mercados. As reformas econômicas de Javier Milei começaram a surtir efeito rapidamente, alterando o cenário financeiro do país. A inflação, que antes ultrapassava os 3 dígitos anuais, começou a desacelerar, chegando a 2,2% ao mês em janeiro de 2025. A política de corte de gastos e a diminuição da impressão de dinheiro trouxeram maior estabilidade ao mercado.
Esse movimento fez com que a confiança dos investidores retornasse gradualmente, aumentando a credibilidade do governo e fortalecendo o peso argentino frente a outras moedas. A valorização do peso foi um dos maiores marcos desse período, tornando-se uma das moedas mais fortes do mundo em 2024. Com a moeda mais estável, o poder de compra dos argentinos começou a se recuperar, especialmente em relação ao real brasileiro. Muitos especialistas apontam que essa recuperação foi impulsionada por políticas agressivas de controle de gastos e pela abertura da economia para novos investimentos externos. Isso trouxe impactos diretos não só para a população local, mas também para o comércio regional. Entretanto, nem todos os efeitos foram positivos. A valorização excessiva do peso trouxe desafios para os exportadores argentinos, que viram seus produtos ficarem mais caros no mercado internacional. Além disso, muitos setores ainda sofrem com os impactos da recessão inicial causada pelas políticas de austeridade. Ainda que o governo de Milei celebre os avanços conquistados, economistas alertam que a sustentabilidade dessas melhorias dependerá da continuidade das reformas e da capacidade de manter o crescimento econômico sem prejudicar a população mais vulnerável. Apesar dos avanços econômicos, os impactos sociais das reformas de Milei não podem ser ignorados. A pobreza atingiu níveis alarmantes no primeiro semestre de 2024, chegando a 53% da população. A retirada de subsídios sobre energia, transporte e alimentos encareceu o custo de vida, afetando principalmente as classes mais baixas. Para muitos argentinos, a estabilidade econômica veio acompanhada de um sacrifício severo, e protestos começaram a surgir por todo o país, liderados por sindicatos e movimentos sociais. Com a redução do funcionalismo público e cortes em programas sociais, o desemprego se tornou uma preocupação central. Embora Milei defenda que a economia se recuperará no longo prazo e que a iniciativa privada absorverá a mão de obra dispensada pelo Estado, isso não aconteceu de maneira imediata. A população enfrenta dificuldades para se realocar no mercado de trabalho, o que aumenta a insatisfação com o governo. Para amenizar os impactos, o governo lançou incentivos para empresas contratarem trabalhadores, mas a efetividade dessas medidas ainda está em debate. O governo argumenta que essas dificuldades são transitórias e que o país precisa passar por esse choque de realidade para crescer de forma sustentável. No entanto, a pressão social continua aumentando. O futuro do governo Milei dependerá da sua capacidade de equilibrar o ajuste econômico com políticas que minimizem o sofrimento da população e garantam que o crescimento não beneficie apenas a elite financeira. As reformas econômicas atraíram atenção global, resultando em um aumento significativo de investimentos estrangeiros diretos na Argentina. Em 2024, os fluxos de investimento estrangeiro direto cresceram 22%, atingindo 18,3 bilhões, o maior nível em mais de uma década. Empresas brasileiras como o Grupo Stefanini e a Petrobras estão expandindo suas operações no país vizinho, aproveitando o ambiente econômico mais favorável e promissor. A valorização do peso e a confiança no novo governo ajudaram a reconstruir a credibilidade argentina no cenário internacional. No entanto, desafios persistem. Embora a política austera de Milei tenha contribuído para conter a inflação de 3 dígitos e reconstruir as reservas cambiais, o país ainda enfrenta obstáculos como os controles de capitais que dificultam transações internacionais. Além disso, a economia está emergindo de uma recessão severa e muitos investidores ainda estão cautelosos, esperando para ver se as reformas se mantêm sustentáveis a longo prazo. A relação com o Fundo Monetário Internacional, FMI, segue delicada, já que a Argentina ainda precisa honrar compromissos de dívida. A comunidade internacional observa atentamente os desdobramentos na Argentina. Organismos financeiros como o Banco Mundial e o FMI elogiaram as medidas fiscais adotadas, mas alertaram para os riscos de uma recuperação desigual que pode ampliar a desigualdade social. A sustentabilidade das políticas de Milei dependerá da capacidade de equilibrar a austeridade fiscal com crescimento inclusivo. Caso o país consiga manter essa estabilidade e expandir sua produção industrial e agrícola, pode se tornar um novo polo de atração de investimentos na América Latina. Pensando nisso e analisando o futuro, a Argentina projeta um crescimento econômico significativo. O governo Milei anunciou que os controles de capital serão progressivamente eliminados em 2025, o que pode impulsionar ainda mais os investimentos estrangeiros e reduzir as barreiras para o setor privado. Além disso, negociações para acordos de livre comércio com os Estados Unidos e outras nações estão em andamento, abrindo novas possibilidades para exportações argentinas.
Analistas projetam que o PIB do país pode crescer 4,1% em 2025, um avanço considerável após anos de recessão. Entretanto, a sustentabilidade dessas reformas enfrenta desafios. Embora a inflação tenha diminuído e a economia esteja se estabilizando, a taxa de pobreza ainda permanece acima de 45%, e setores como saúde e educação sofreram cortes expressivos. Além disso, a dependência de capital especulativo levanta preocupações sobre a volatilidade econômica. Para manter um crescimento sólido e sustentável, a Argentina precisará diversificar suas fontes de receita e estimular a criação de empregos no setor produtivo. Politicamente, Milei enfrenta o desafio de manter o apoio popular enquanto implementa medidas impopulares. A resistência de setores afetados pelas reformas e a necessidade de coalizões políticas para aprovar novas medidas serão cruciais para a continuidade de sua agenda. Caso consiga equilibrar a austeridade fiscal com desenvolvimento social, sua gestão pode consolidar a Argentina como um modelo econômico para outros países em crise. Caso contrário, os protestos e as dificuldades da população podem enfraquecer sua base política e comprometer seus planos de longo prazo. E você? O que acha? Milei está salvando a Argentina ou essa mudança tem prazo de validade? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber sua opinião. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Aproveite para assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela.